Eu sei que a missionária é nova, mas assim, começou muito Nem cedo. tanto, Não, Porque começou. 18 aninhos. Quando começou, assim, foi muito nova, né? Muito nova. Eu lembro que quando eu tinha 4, 5 anos, eu já comecei as comparações, né? Porque, assim, o que a gente vai conversar aqui é sobre as minhas experiências que não são iguais a todas, né? Mas eu comecei com as comparações. Eu sempre fui muito gordinha. Era uma bolinha de queijo com presunto quando eu era criança. E aí sempre rola aquela comparação, né? De, eu queria ser magra, eu queria ter o cabelo liso, meu cabelo sempre foi cacheado, eu queria ter olhos claros, meu olho é tão escuro que nem define a cor. Aí sempre rolou essas comparações. E por meio dessas comparações eu comecei a entrar num grau de complexo de inferioridade. Não conseguia ver beleza nenhuma em mim. Então eu comecei a usar muitos acessórios, muitas coisas para chamar atenção. Isso com 4, 5 anos de idade? 4, 5 anos. E piorou na adolescência, né? Que é aquela fase que a gente quer que os menininhos mexam com a gente. Então, eu comecei a usar muito decote. Nada contra quem goste. Mas, assim, tô falando da minha realidade, né? Eu usei muitos decotes, eu usei maquiagens extravagantes ao extremo para ser notada. Eu queria que os meninos olhassem para mim e falassem, nossa, que linda. Que eles faziam isso pelas magras, né? E aí eu comecei a me comparar, a me diminuir, a não sentir mais beleza em mim. Isso foi agravando na adolescência e na juventude foi que piorou tudo. Como você era na infância, assim? Como era a Nayana Teixeira criança? Era aquela pessoa que brincava? Ou tipo assim, como é que foi esse desenvolvimento? Eu sempre fui a mais brincalhona de todas. Por isso que tem casos e casos, né? Tem casos que quem tem depressão são as pessoas mais isoladas. Mas eu era totalmente ao contrário. Eu era a palhaça do grupo, que fazia todo mundo sorrir, mas pelas madrugadas eu vivia chorando, tentando me trancar no banheiro para ninguém ouvir meu choro, ou botando um travesseiro no rosto para estancar o choro. Então, eu era a filha amada, a que tinha tudo, né? A que vivia alegre, que fazia todo mundo sorrir, mas existia uma tristeza no meu coração que... Aquela filha que nunca deu trabalho? Nunca. Eu era a que tirava notas ótimas. Filha única? Filha única. Filha única. Sempre fui muito amada pela minha família, mas tinha esse vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher, que hoje a gente entende que era o vazio do Espírito Santo de Deus. E começou pelo complexo de inferioridade. Eu não conseguia ver beleza em mim. Não conseguia. Fiz de tudo. Na época da juventude comecei a fazer dieta, mas a coxinha me chama, gente. Não tem como, né? A gente entende. Olha, a gente tenta ir para uma alface, mas a pizza me liga falando, não vai comer hoje. A gente não conseguia. Isso começava a me frustrar, né? Porque eu falava, tentava e não dava certo. Cara, mas é difícil vencer realmente a questão de... Porque assim, tem gente que tem uma facilidade de se alimentar bem e tal. Agora, realmente, eu compartilho dessa ideia. Mas até então, nessa idade, era só um complexo ou já estava sendo desenvolvida a depressão, estresse então, e ansiedade? nessa idade, né, de criança e pré-adolescência, era só a questão do complexo. Na juventude que tudo começou a piorar. Porque eu carregava em mim uma imagem de ser uma mulher muito forte. A minha referência era minha mãe, de mulher forte, né? É minha mãe até hoje, de mulher forte. Só que, por ser uma mulher forte, eu nunca tinha visto minha mãe chorar. Então, o que eu pensei? Para eu ser uma mulher forte, eu não posso chorar. Então, quando algumas coisas aconteciam comigo na juventude, eu guardava. E tem uma hora, gente, que a gente vai guardando, quando explode do modo errado. E é aquele negócio, né, da gente ajudar pessoas, e essas pessoas são as primeiras pessoas a enfiar uma faca nas nossas costas. Então, aconteceu muitos problemas em relação à amizade, em relação a pessoas, a frustrações. E aí, na juventude, eu comecei a ter crise de ansiedade e comecei a me encaminhar para a depressão. Que aí eu não conseguia dormir direito, tinha muita crise de insônia. Eu não queria sair do meu quarto. E para algumas mães, hoje em dia, para alguns pais, hoje em dia, isso é maravilhoso, o filho não quer sair. A gente precisa ter esse cuidado, né, esse alerta de o que meu filho está fazendo tanto tempo dentro do quarto. Às vezes eu não sentia prazer de sair da cama, de levantar da cama. Às vezes eu levantava desejando não ter acordado, sabe? Mas aí, assim, foi alguém também que meio que ajudou no sentido péssimo da palavra, de você piorar na situação ou não? Sempre foi só
da Nayana? Então, na juventude, se tem uma definição minha que eu gosto de dizer, é que eu sou muito amiga. Então, eu sofri muito com traições de amizade. De você ajudar e na hora de receber, não receber em troca. Hoje a gente entende que é normal. A gente não pode fazer o bem esperando algo em troca. Mas naquela época, não sendo cristã, passando por essas dificuldades, eu sofri muito com isso. Então, isso me levou à auto-isolação, sabe? Eu fiquei muito isolada, me retraí. E isso acontece muito hoje em dia, né? As pessoas são tão machucadas, que a gente cria uma barreira para a gente não passar por aquilo que a gente passou antes. Então, eu comecei a criar uma barreira para distanciar. Nessa época, eu virei gótica, virei emo. Nossa, gente. Eu usava maquiagem preta daqui até aqui, pincel de pressão, que eu tinha medo de furar. O que você ouvia? Preto. Restart. Cadê? Não, pelo amor de Deus, eu ouvia Nirvana. Nirvana, Linkin Park. Isso, tem também uma mulher Evanescence. também. Isso. Olha. Também já curtiu Eu tô quase isso, perguntando amiga? qual cidade. Eu tô aqui. Eu ainda entrei assim, no Cazuza, entrei no. Enfim, Ah, vários sim. outros. Renato Russo e tal. E aí comecei a me afundar nisso. Noite sem dormir. E aí eu entrei num ápice tão grande de depressão. E é uma coisa que eu não gosto de falar, gente, mas já mudou, tá, gente? Que eu cheguei num ápice tão grande de depressão que eu não conseguia tomar banho. Caramba. Então, imagina uma jovem de 15, 16 anos, a mãe tendo que obrigar ela a tomar banho. Eu não conseguia ver tanta beleza em mim. Não, para mim, tanto fazia estar viva, porque eu desejava a morte, que para mim tanto faz. Então, tipo, eu me desleixei, sabe? Não me cuidava, não fazia nada em mim, porque para mim tanto faz. E o próprio ato de tomar banho era como se você tivesse... É um hábito de higiene, né? Plausível para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. Então, para mim, tanto faz, porque eu desejava a morte. E algumas pessoas não entendem esse fator do depressivo desejar a morte. Eu não posso falar em nome de todos, mas aí algumas pessoas falam assim, Nai, mas eu acho que quem é depressivo, que se corta, porque eu comecei a me cortar, eu acho que isso é uma coisa de alguém que quer chamar atenção. Eu não posso dizer em nome de todos, mas eu vou dizer no que eu pensava. Eu queria chamar atenção. Eu queria que alguém parasse o dia e olhasse para o meu pulso e visse cortado e falasse, caramba, Nayana está precisando de ajuda. Mas ninguém notava. Era chamar atenção num sentido de ajuda, né? Isso, Sim. de sentido de ajuda, que alguém olhasse, porque a gente está tão, às vezes, preso no nosso umbigo que a gente não consegue olhar para o que tem do nosso lado. Eu era a brincalhona da sala, eu era a que saía em grupos da escola, eu era a palhaça da família, mas ninguém conseguia notar que eu tinha depressão. E aí eu comecei a me automutilar, eu lido isso como um vício, porque eu comecei a automutilação uma vez por semana, depois era todos os dias, e depois eu estava bem, buscava estar triste para poder conseguir me cortar. Assim, a gente, quando surgiu aquela matéria da baleia azul, né? Eu lembro que houve uma divisão de partes de pessoas dizendo que era para chamar atenção e tal, e uma galera dizendo que não, pô, é ajuda e tal. Assim, eu queria saber, você melhor do que ninguém pode falar, o que leva, né? Assim, você falou no caso da ajuda, mas como é que foi esse para chegar nesse ponto de você ter que pegar, né, para poder se cortar? É um transtorno que a gente sofre na mente muito grande. Uma batalha, né? Uma batalha. Imagina. Né? A gente jogando pro espiritual, uma batalha terrível na nossa mente. Porque nunca é só a depressão. Sempre tem coisas. Então, no meu caso, a depressão, a ansiedade, que aí já acaba com tudo, crise de inferioridade. Então, são 2 ataques que se unem à depressão. Então, um ataque na sua mente que você só quer aliviar a dor que você está sentindo, que parece que você não vai suportar. É por isso o desejo pela morte, para ver se acaba com aquilo que você está sentindo por dentro. Então, o ato de se cortar, no meu caso, é um ato de alívio. Eu quero sentir para aliviar aqui. Porque o tormento é tão grande aqui na mente e no coração que você só quer aliviar aquilo. Então, um ato não um ato de se cortar para falar, tô cortada aqui, tem como me ajudar? Não. Ah, você não mostrava? Não. Eu tentava esconder, mas ao mesmo tempo eu queria que alguém visse. É uma batalha muito grande. Mas porque eu ouvia, hoje eu entendo o quê, né? Mas eu ouvia vozes na minha cabeça dizendo, não conta para ninguém. Se contar, vão te chamar de maluca.
E aí eu não conseguia contar. Por isso que eu gosto de frisar que eu tenho uma família muito unida, tenho pais maravilhosos, mas eu não conseguia falar, olha, gente, eu estou passando por isso. Porque na minha mente sussurrava uma voz dizendo, se você contar, vão te chamar de maluca. Então eu não conseguia pedir ajuda. Então, se tem uma coisa hoje, que quando eu falo no meu testemunho, eu friso, peça ajuda. Tem pessoas especializadas, psicólogos, terapeutas, tem gente para ajudar. Então, e a própria palavra do Senhor vai dizer, né, que quando Pedro está se afogando, a primeira coisa que ele faz é pedir por socorro. A gente precisa pedir ajuda. Só que, infelizmente, quando a gente pede ajuda, tem pessoas ainda sem informação, que acham que é palhaçada, que acham que não tem o que fazer. Não é isso. Infelizmente, é uma doença, uma situação que a gente precisa achar o problema, que é o que eu estou falando. Sempre tem várias coisas, nunca é uma coisa que leva você à depressão. Sempre são várias coisas que não são tratadas no passado que te fazem ficar.